Queridos irmãos, graça e paz a todos. Nos últimos dias eu estou um pouco resfriado, então se no meio das minhas falas aqui sai uma tosse, os irmãos relevem, por favor, tá? Mas louvamos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, aprendermos acerca das Sagradas Escrituras, onde nós estamos meditando na primeira carta de Pedro, e hoje nós meditaremos especificamente no capítulo 3, dos versos 8 a 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Esta série tem nos ensinado a rogarmos ao Senhor para que permaneçamos firmes na graça, vivendo de acordo com aquilo que nos foi legado a fazer em Cristo Jesus, mesmo em meio a este mundo hostil no qual nós vivemos. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Eu convido os irmãos a acompanharem atentamente a leitura e peço que você permaneça com a tua Bíblia aberta enquanto nós estivermos expondo o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar mais uma vez, suplicando ao nosso Deus que possa nos ajudar a compreender mais da sua palavra neste momento. Ó soberano Senhor, bendito, único digno de ser adorado, como nós cantamos. Deus soberano, que nos deu o seu Filho como nosso Redentor, Salvador, mas também como nosso maior exemplo de humildade, de renúncia. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que neste momento o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, para continuar conduzindo cada um de nós a vivermos da maneira que agrada a Ti, a refletirmos mais e mais a nossa nova identidade, a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Senhor, e que o Teu Espírito Santo cumpra este papel nesta noite. Pregador nada mais é do que um mero instrumento, Senhor. Mas o Senhor é aquele que de fato pode apregoar as Tuas verdades em todo o nosso ser. E que esta igreja, Senhor, aprenda cada dia mais a vivenciar a vida cristã nas ações, nas reações, com as corretas motivações diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Conduza-nos mais uma vez. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o que nós temos aqui neste texto em específico é uma conclusão advinda do apóstolo Pedro, mediante a tudo aquilo que ele vem tratando e ensinando desde o capítulo 2. Vejam, ele não está encerrando os assuntos principais da carta, até porque após aí o verso de número 13, nós vamos ver Pedro tratando de maneira mais específica sobre o sofrimento na vida cristã.
Mas o que ele está trazendo aqui é uma conclusão, mediante as suas orientações, para que os cristãos pudessem manter um comportamento exemplar, que refletisse a nova identidade que tinham em Cristo Jesus. Vejam que Pedro vai falar a respeito da santidade que os irmãos deveriam ter e também da submissão que eles deveriam ter em outras esferas da vida, como por exemplo na esfera pública. Deveriam estar se submetendo às autoridades, mas também dentro de casa, esposas se submetendo aos seus maridos, os maridos se submetendo à responsabilidade de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Enfim, Pedro está trazendo aqui várias orientações necessárias para a vida cristã sendo exercida da maneira correta. Ele está ensinando o chamado para a vida de peregrinos, na qual experimentamos situações em que a nossa única defesa é sim o nosso testemunho. Mesmo em meio à hostilidade do mundo, o testemunho seria fundamental e também nos submeter a honrarmos a Deus e aos outros para a glória de Deus. E o apóstolo ele vai encerrar essa sessão aqui mostrando de maneira geral como essas virtudes deveriam continuar sendo exercidas nas ações para com os próximos, nas nossas reações diante das injúrias e tendo no coração motivações corretas diante de Deus. E é justamente sobre isso que nós iremos meditar então nesta noite, de acordo com as palavras e o ensinamento do apóstolo Pedro. Virtudes cristãs exercidas em nossas ações, reações e motivações. Virtudes cristãs que devem ser exercidas em nossas ações, reações e motivações. Em primeiro lugar, Pedro mostra que nós deveremos exercer as nossas virtudes cristãs, aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus, que nos foi legado, que nos é orientado em Cristo Jesus para com o próximo. Veja aí novamente o verso de número 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aqui no verso 8, Pedro listra 5 instruções que devem caracterizar os crentes em seus relacionamentos com as pessoas próximas. Relacionamentos mútuos, principalmente com aqueles que são irmãos de igreja, aqueles que comungam da mesma fé. E elas não se aplicam apenas à igreja do primeiro século. Apenas os cristãos que tiveram como base original esta carta. Aqueles que estavam espalhados pelas regiões da Ásia Menor, não. Essas são orientações essenciais para todas as igrejas, para o povo de Deus de todos os tempos. E veja que Pedro começa o verso de número 8 com o termo finalmente. E este termo, ele não é usado no Novo Testamento simplesmente como um fim cronológico, como se algo simplesmente estivesse se acabando ou parando, mas refere-se à culminação ou resultado de um crescimento ou desenvolvimento que representa um objetivo alcançado. E Pedro vai dizer que, finalmente, os irmãos deveriam ser de igual ânimo, ou como melhor traduzido do texto grego, ter a mesma maneira de pensar, ter unanimidade no pensamento. Mas, queridos, devemos considerar algo importante. Todos nós aqui presentes nessa noite viemos de contextos de vida diferentes, de perspectivas diferentes, de desejos diferentes. Quando se trata de algumas questões, nós podemos ver que há pensamentos diferentes entre as pessoas. Por exemplo, algumas irmãs estão na organização da nossa congregação aqui. E eu tenho certeza que de todas elas, quando alguma fala assim, vamos comprar uma flor desta maneira aqui, certamente outra vai dizer, não, eu prefiro de uma cor diferente, eu prefiro de uma maneira diferente. Quando vai trazer uma toalha para colocar na mesa da ceia, certamente há diversas opiniões. Então, todos nós temos maneiras de pensar diferentes, gostos diferentes, realidades e situações diferentes. Mas o que Pedro então está falando?
já que a gente sabe que não é possível todo mundo pensar igualmente da mesma forma. Mas o que Pedro está dizendo aqui, queridos, é para que os cristãos pudessem criar uma unidade de mente, uma unidade de pensamento, ainda que não precisasse descartar as características que cada um carrega. O que ele quer dizer é que as nossas motivações, aspirações, convicções centrais devem ser fundamentadas naquilo que Cristo Jesus legou a nós. Na nossa nova vida em Cristo, vivemos e pensamos para a glória de Cristo, daquilo que no nosso meio vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós devemos ter o mesmo pensamento acerca da obra de Cristo e também as mesmas convicções que nos conduzam a servi-lo da maneira que o agrada. Isso é interessante porque Jesus Cristo, o próprio Cristo, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele ora para que todos tivessem unidade, para que eles tivessem o mesmo pensamento. Sua oração foi atendida, então, quando nós olhamos lá para Atos capítulo 4, que diz que os cristãos tinham um só coração, uma só alma, um só objetivo. Paulo diz, no texto que nós lemos em Romanos capítulo 12, que devemos ter um só corpo em Cristo Jesus. E ele mesmo exorta os irmãos em Coríntios a ter a mesma mente. Então, quando nós falamos de nossas ações para com o próximo, nós devemos encaixar o nosso pensamento, nós devemos fixar os nossos pensamentos naquilo que glorifica a Deus, naquilo que glorifica a Cristo Jesus, naquilo que nós fomos chamados para viver e para fazer. Mas Pedro segue com umas características que são essenciais e ele fala aí de uma segunda característica importante, que os irmãos deveriam ser compadecidos ou ter compaixão. E a ideia aqui não é de sentir pena de uma pessoa. A epistemologia dessa palavra é um pouco mais profunda. Queridos, em nossa sociedade, por exemplo, quando nós falamos de compaixão, é interessante que nós associamos isso a sentimentos onde nós nos compadecemos com pessoas que são vítimas de certa vulnerabilidade social ou certas catástrofes. Por exemplo, quando nós andamos à noite em São Paulo, na cidade de São Paulo, num frio desse, nós vamos observar vários moradores de rua. Principalmente quando você anda ali pelo Cambuci, por aquelas regiões do centro. Alguns irmãos já viram essa cena. Existem ali várias pessoas, crianças, passando frio, passando fome, passando dificuldade. E não vem aqui neste momento por que elas passam por isso. Mas a verdade é que elas estão passando. E quando nós vemos uma situação como essa, rapidamente a gente se compadece. A gente queria esquentar todo mundo, abraçar todo mundo, dar de comer para todo mundo. Quando a gente ouve falar sobre certas catástrofes que acontecem, catástrofes naturais, em regiões, por exemplo, do Rio de Janeiro, que sempre tem desabamento e as casas são destruídas, a gente logo se compadece. Meu Deus, né? Como a gente queria ajudar esse povo. Só que quando nós olhamos para o sentido do que está sendo dito como compaixão, está se referindo a algo profundo, aonde nós estamos sensíveis a sentir a dor do próximo. Onde nós sentimos a compartilhar o mesmo sentimento de necessidade do próximo, em suas fraquezas, em suas aflições. Naquela época, compaixão entre as pessoas não era algo que se tinha pelas vulnerabilidades da sociedade, não, mas primeiramente por aqueles que pertenciam a uma família. E com isso Pedro está dizendo assim, vocês devem ter compaixão pelos outros, sentir a dor um dos outros, se importar um com os outros. E é isso que de fato nós devemos fazer. Em nossas ações, devemos ter compaixão para com o nosso próximo. Pedro também fala daquilo que se chama de amor fraternal. O termo grego é Filadélfia, muito conhecido, né? Tem várias igrejas presbiterianas por aí, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu mesmo já servi em uma lá em São Paulo, que tem o Filadélfia, que significa amor entre irmãos. Mas o interessante é que quando este termo é usado,
no Novo Testamento, ele não trata de amor, de amar ao próximo por suas virtudes, mas apesar das suas fraquezas. Não amar o próximo por causa dos méritos, mas apesar dos seus deméritos. É um amor que nos une em Cristo Jesus e nos leva de fato a amar sem olhar o quê? Sem olhar a quem? E quando nós olhamos para 1 João capítulo 4, dos versos 7 a 8, nós vemos que o apóstolo escreve as seguintes palavras: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós refletimos este amor entre irmãos, nós estamos refletindo o nosso chamado em Deus, conforme Pedro também diz aqui no capítulo 4, no verso de número 8. Pedro diz também que os cristãos devem ter misericórdia. O termo aqui é um pouco estranho quando a gente olha no idioma original, porque traz uma ideia de entranhas, de algo que vem das entranhas. Como entender isso? Né? Mas é porque no mundo antigo o centro das emoções de uma pessoa estava no seu ser interior. Então a forma de dizer é que estava nas entranhas. Hoje isso não é muito fácil de entender, mas antes era assim. E a misericórdia então é a inclinação do coração diante da dificuldade, das misérias de outras pessoas, pessoas que são desprovidas de merecimento. E foi isso justamente que Cristo fez por nós. Não é a mesma misericórdia, por exemplo, quando nós falamos do termo pactual. A misericórdia de Deus através dos seus pactos. Mas essa misericórdia reflete o que o Senhor Jesus fez por nós. Pura misericórdia, pura compaixão, é o que nós cantamos, compaixão e misericórdia de Deus para conosco. Jesus foi assim em toda a sua caminhada. Jesus tratou publicanos e pecadores com misericórdia gentil. Jesus não esmagou a cana quebrada. Jesus tocou os leprosos, abraçou as crianças, comeu com os pecadores. Não há cristianismo onde não existe sentimento de misericórdia. Primeiro por aqueles que estão em casa e depois por aqueles que também estão necessitando de exercermos esta misericórdia. E por fim, Pedro fala sobre humildade. Nicolau Maquiavel, famoso pelo seu escrito O Príncipe, disse certa vez as seguintes palavras: mate se for preciso, mas alcance o seu objetivo. Palavras como essas é o ápice, é o suprassumo do orgulho humano, onde a pessoa se coloca acima de tudo e de todos. Ela coloca os seus desejos, ela coloca os seus pensamentos, os seus objetivos em primeiro lugar. Altivez, orgulho, egoísmo. Ao contrário disso, a ética cristã nos ensina a estimar os nossos irmãos mais do que estimamos a nós mesmos. Nós fomos chamados para isso. E isso propõe constante humildade. Humildade. Na sociedade romana da época, por exemplo, em que Pedro escreve aos irmãos que estavam inseridos nessa sociedade, a humildade era tida como um sinal de fraqueza, de depreciação, como uma incapacidade do homem defender a sua própria honra e alcançar os seus próprios méritos. Porém, Cristo e o cristianismo elevaram humildade à virtude suprema. Elevaram a humildade ao antídoto para o amor próprio que envenena os relacionamentos. Cristo Jesus, ele foi humilde, conforme está em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, em total posição de obediência. E Cristo Jesus, ele não apenas se torna um exemplo para nós de humildade, mas ele conquista esse espírito de humildade em nós, aplicado pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nas nossas ações para com os nossos irmãos, para com o nosso próprio, nós devemos exercer
humildade. E quantas vezes isso falta, irmãos, nos nossos meios? Quantas vezes falta no nosso meio a ação de nos colocar como pessoas inferiores ao nosso próximo, como pessoas que são servos do nosso próximo, dos nossos irmãos. Mas nós precisamos, conforme nos ensina Pedro, ter esse espírito de humildade. Queridos, essa unanimidade talvez seja o valor fundamental da comunidade cristã, que unifica pessoas vindas de diferentes raças, religiões, reunidas na fé em Cristo Jesus. Pare para pensar que, apesar de vidas, pensamentos, ações, posições diferentes, todos nós devemos ser unificados por essas ações, por esses sentimentos, por essas condutas em Cristo Jesus. E só o cristianismo pode fazer isso. Não se engane, nenhuma religião existente, nenhuma filosofia humana existente pode unificar homens e mulheres seguindo o mesmo propósito, a fim de exaltar alguém tão grandioso como Cristo Jesus. Mas nós devemos compreender também, à luz do contexto de Pedro, que é tendo essas ações e estes sentimentos que nós vamos ter facilidade na submissão às autoridades, na submissão ao nosso próximo, às esposas para com os maridos, na submissão dos servos aos seus senhores. É só possível ter submissão quando nós temos humildade, quando nós temos pensamentos que glorificam a Cristo, como nós estamos compadecidos, quando nós somos misericordiosos. Mas também devemos entender que precisamos no nosso meio sempre estar exercendo perdão para com os outros. Como é difícil, irmãos, nós exercemos perdão, infelizmente, exercemos perdão para aqueles que necessitam hoje em dia. Queridos, relacionamentos pressupõem alegrias e tristezas. Relacionamentos pressupõem acertos e erros. A gente nunca entra ou nunca deve esperar que no relacionamento tudo ocorra bem da nossa parte e da parte do próximo. Cristãos, quando se relacionam, devem esperar por isso, mas infelizmente está tudo bem para nós quando o nosso irmão está agindo da maneira que nos agrada. Está nos fazendo bem, está falando o que a gente quer ouvir, mas quando alguém erra contra nós, acabou. Não tem perdão. Aí vem as rixas, aí vem as iras, aí vem as inimizades, as complicações. Mas quando nós temos atitudes e sentimentos assim, nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos a exercer aquilo que o Senhor requer de nós. Coloque-se em posição para que você de fato aprenda a se submeter ao seu próximo, a perdoar ao seu próximo. E acima de tudo, nós não devemos esquecer isso. Não é para que sejamos reconhecidos no nosso meio, mas é para que Cristo seja exaltado. O tempo todo que Pedro está tratando é isso aqui. Refletindo a nossa nova identidade em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. E assim que nós devemos proceder, queridos. Tendo ações e sentimentos que de fato mostram essa nova vida, as nossas condutas que devem ser corretas diante de Deus em nossas ações para com o nosso próximo, para com o nosso irmão em Cristo, e isso também vai se diluir nos nossos relacionamentos interpessoais. Mas Pedro, ele vai adiante. Ele fala de ações, mas também fala de reações. É por isso que nós vamos ver em segundo lugar sobre as nossas reações diante das injúrias. As virtudes cristãs, elas devem ser evidenciadas diante das injúrias que muitas vezes nós sofremos neste mundo hostil. Veja novamente comigo aí o verso de número 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Irmãos, diante do que já vimos até aqui,
Os cristãos aos quais Pedro escreve estavam passando por perseguições. Eles estavam sendo hostilizados na sociedade em que viviam por serem cristãos. E certamente eles sofriam com o mal vindo dos ímpios. Mas e agora? Enquanto recebiam o mal, o que eles deveriam fazer? E a orientação do texto é clara. Não deveriam retribuir o mal com o mal. Meus irmãos, infelizmente, o primeiro instinto pecaminoso é retribuir quando alguém nos faz mal. Quando alguém é injusto com a gente no trânsito. É impressionante ver como a situação do trânsito hoje tem revelado a dificuldade dos corações. E eu estou falando de crentes, né? Às vezes a gente anda com um crente aqui, um crente lá, de carona, e de repente a gente vê uma fechada, uma buzinada. Meu Deus, é uma ira. Buzina de lá, um xinga, quem não presta é você, aquela coisa toda. Dentro da igreja, quando o irmão fala mal da gente, às vezes a primeira reação é, vou falar mal dele também. Quando pisa no nosso calo, quando nos machuca, nós somos instintamente pecaminosos, reativos contra o mal que nos fazem. Só que Pedro, ele vai ensinar que os cristãos não foram chamados para retribuir o mal com o mal. Seja lá fora com os ímpios, mas seja também dentro da nossa casa, dentro da igreja. No Antigo Testamento, tinha uma lei chamada Lei de Talião. O significado é lei igual ou lei de retaliação. Este é um princípio visto lá em Levíticos capítulo 24, dos versos 19 a 21. Porém, existem outros lugares do Antigo Testamento, mais especificamente do Pentateuco, como também no livro de Êxodo. E o que era esta lei de Talião, que também pode ser visto em outros lugares, em outros códigos de conduta, como o Código de Hammurabi e até mesmo no Alcorão. Fala de devolver aquilo que foi tirado de maneira justa. Em que sentido? Se um parente, por exemplo, se uma pessoa fosse morta injustamente, um parente poderia vir e vingar essa pessoa. Se o olho da pessoa fosse furado, essa mesma pessoa tinha o direito de furar o olho de quem furou o olho dela. Vem daí essa expressão olho por olho, dente por dente. Você tinha a oportunidade de cobrar e de retirar ou ser pago por aquele mal que fizeram contra você ou contra a tua família. Só que quando nós chegamos em Mateus, lá no capítulo 5, quando Jesus está dando o sermão do monte, ele nos ensina de maneira diferente. Visto o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, se lhe ferir uma face, dá o outro lado da face. O que Jesus está dizendo com isso? Que os cristãos devem ter paciência diante da injustiça e não se vingarem. Por quê? Porque, como disse também no texto que nós acabamos de ler, Paulo fala que a vingança pertence ao Senhor. É verdade, muitas vezes nós somos instintivos de maneira pecaminosa a fazer isso, mas agora nós não fomos chamados para fazer isso, mas para sermos diferentes, não retribuir o mal com o mal e deixar que o Senhor seja o juiz da nossa causa. Só que Pedro não fala apenas da passividade, mas também de uma atividade impressionante para nós, que é de bendizermos aqueles que nos fazem mal. Ele diz, pelo contrário, bendigam essas pessoas. E o que é que significa isso? Invocar bênção sobre as pessoas que lhe faz mal. John MacArthur, ele vai um pouco além e ele diz que também é orar, é suplicar, é clamar a Deus por aqueles que nos perseguem. É invocar a bênção do Senhor sobre essas pessoas. E meus irmãos, por mais que seja uma coisa difícil de fazer, é assim que nós devemos agir. Nós vivemos em um mundo hostil, um mundo onde cada vez mais os cristãos estão sendo perseguidos, ainda que não entre pessoas pela porta dessa igreja querendo nos matar, no campo das ideias, no campo das falas.
nas diversas áreas da sociedade, nós estamos sim sendo perseguidos, sempre fomos perseguidos, mas como devemos agir diante disso? Não é devolvendo mal com mal, não é pagando na mesma moeda, mas é orando, bendizendo aqueles que nos fazem mal. E se devemos ser assim com os ímpios, imagina com os nossos irmãos. Não é verdade? Devemos bendizer, devemos orar, devemos suplicar pelos nossos irmãos. E já trazendo uma aplicação aqui, buscar no Senhor que as ações do nosso irmão contra nós sejam mudadas, discipulando, orientando, aconselhando, mostrando àquela pessoa o seu erro e levando a Cristo Jesus, a fazer a vontade de Cristo Jesus. E Pedro diz que foi para isso que os cristãos foram chamados. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por heranças. Mas nós não devemos aqui seguir o equívoco de muitos, que dizem que se você faz o bem, então Deus é obrigado a te dar o bem também. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo, queridos, que aqueles que foram chamados para a vida eterna, aqueles que já têm a herança da vida eterna, esses são condicionados em Cristo Jesus para retribuir o mal com o bem. Esse é o fator causa, antes de fator condição. Esse tempo atrás eu vi uma pessoa dizendo, não, a gente precisa fazer o bem ao outro, porque Deus vai nos abençoar. Está lá escrito. Se você não devolver mal com mal, Deus é obrigado a te abençoar. E não é isso que está dizendo o texto. O texto está nos levando a dizer que essa é a nossa nova condição. E isso também é um incentivo à vida virtuosa, mesmo em meio ao sofrimento. E Pedro já havia ensinado explicitamente que Deus gerou os crentes para uma nova vida. No capítulo 1, no verso número 3. E que ele os preservará assim até o fim. Na nossa perseverança, o Senhor nos condiciona como servos de Cristo Jesus a vivermos da maneira que agrada a Ele. E assim, irmãos, devemos prosseguir. Talvez veja à tua mente nesse momento que você passou nesta semana de hostilidade, ou que vem passando na tua vida, ou alguma situação. Mas devemos entender que o nosso chamado para bendizer é uma condição conquistada por nós e em Cristo Jesus, e que se nós retaliarmos as pessoas que nos fazem mal, vai sujar a nós mesmos. É como uma história que eu ouvi certa vez, de um rapaz, um adolescente que chegou em casa esbravejando. Eu não aguento mais, eu vou quebrar aquele cara na porrada. E o pai, desesperado, olhando para ele, falou, o que é que aconteceu? E ele contou essa história para o pai, que ele tinha sido injustiçado, que o seu colega fez mal a ele, estava muito bravo. Então o pai falou o seguinte, vamos ali, no fundo. Então ele olhou para o varal e viu uma camisa branca, pegou um saco de carvão, colocou na frente dele e disse assim, ó, agora você vai desfazer toda a sua raiva, pegando o carvão e jogando naquela blusa branca. O menino não entendeu, mas ele estava com raiva e falou, vou fazer isso. Pegou o carvão e começou a jogar. Estava longe. Ele jogava, esbravejado, com raiva. Só que ele não conseguiu acertar a blusa branca. Depois que o saco de carvão terminou todo, o pai pegou aquele menino e levou para frente do espelho. O que é que você está vendo aí? Ele disse, eu estou todo sujo. E qual foi a lição que o pai deu? Quando você está com raiva, você tenta sujar as outras pessoas com a tua ira, com a tua raiva, na verdade, acima de tudo, você está sujando a si mesmo. Você está prejudicando a si mesmo. Você está manchando a si mesmo. Nós fomos chamados, irmãos, à humildade, a nos compadecer, a termos compaixão. Portanto, não devolva mal com mal. Coloque nas mãos do Senhor. Não seja iracundo, não dê lugar à ira. Não busque retaliar. As nossas reações devem também refletir a nossa nova vida em Cristo Jesus.
E é assim que nós devemos agir aqui. Sim, Deus tem nos tratado, mas nós precisamos melhorar cada dia mais. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, suportar o nosso próximo. E assim também nós vamos fazer nos outros lugares. Quantos irmãos me procuram, pastor? Meu colega de trabalho, só Jesus na causa, né? Pessoa impaciente, pessoa que não me valoriza, pessoa que me hostiliza porque eu sou cristão. Aqui nós temos a orientação de como agir, entregue nas mãos do Senhor. Mas por fim, irmãos, Pedro ele vai mostrar que as nossas virtudes conquistadas em Cristo Jesus, elas devem ser também regradas para com as nossas motivações ou pelas nossas motivações para com o nosso Senhor. Dos versos 10 a 12, Pedro ele vai citar o Salmo de número 34. É interessante que antes Pedro ele vai falar aqui sobre como viver entre os cristãos, como viver com as pessoas que nos hostilizam, como é que nós devemos agir. Mas agora ele vai focar nessa nossa situação pessoal para com Deus. Ele usa o Salmo de número 34 dos versos 12 a 16. Aliás, é importante nós lembrarmos e aprendermos também, a partir desse texto, que não é a primeira vez que Pedro cita o Salmo de número 34, ele já citou no capítulo 2, no verso 3, mas ele utiliza esse Salmo como fundamento bíblico para desenvolver ensinamentos que permeiam toda a carta. Nós não poderíamos entrar em detalhes aqui, senão ia demorar muito mais. Porém, Pedro ele utiliza o Salmo em toda a carta. Ele vai diluindo os ensinamentos do Salmo em todos os seus ensinamentos aqui. Ele usa como um fundamento bíblico para desenvolver o que ele está dizendo. E quando nós olhamos para o Salmo de número 34, nós vamos ver que o Salmo fala do livramento que Deus providenciou ao salmista Davi, quando ele estava entre os filisteus. Lembra lá que Davi foi capturado pelos filisteus, ele chega na frente de Abimeleque, e naquele momento Deus traz livramento a ele. Deus traz alívio a ele. Davi estava nas mãos dos seus inimigos, mas mesmo assim Deus o livrou. E deu também uma lição a Davi. Que lição é essa? Que o próprio Senhor faz distinção entre aqueles que fazem o bem e aqueles que praticam o mal. É Deus quem faz distinção entre o justo e entre os injustos. E a lógica, então, adotada por Pedro não fica difícil de perceber. Assim como Deus livrou Davi dos perigos dos filisteus, livrará também os leitores cristãos de Pedro de sua permanência em meio às comunidades pagãs que os hostilizava. Mas que os cristãos não se enganassem, irmãos. Deus valoriza a justiça e promete também julgar os ímpios. Os versos de 10 a 12 é permeado aí de imperativos. Quem quer amar a vida, viver dias felizes, refreia a língua. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Os imperativos quanto à forma correta de agir diante de Deus exige essa nova condição que temos em Cristo Jesus. Não são questões dissociáveis, pois um espírito pacificador sempre será reflexo do que nós já recebemos. E essas devem ser as nossas maiores motivações diante do Senhor. Já que a gente já recebeu, então a gente tem que agir de maneira que demonstre essa bênção que temos em Cristo Jesus. E vejam que Pedro vai dizer que nós devemos interromper a língua se nós desejamos ter uma vida boa, amável, dias bons diante de Deus. Quando a gente fala de interromper a língua, né, a gente já pensa num povo fofoqueiro. Quem fala demais, quem gosta de cochichar. Mas a ideia do texto hebraico aqui é que nós devemos refrear o nosso discurso do mal.
Veja que o mal, ele é citado várias vezes por Pedro aqui. E o discurso do mal é tudo aquilo que não provém do bem no Senhor. Pedro diz também que os nossos lábios, ou seja, na questão da fala, eles não devem ser usados de maneira astuta. Assim como Satanás foi astuto. Assim como a fala do diabo foi astuta. Nós não devemos agir dessa maneira. Mas devemos nos apartar do mal, mas devemos fazer o que é bem, mas devemos buscar a paz e devemos perseguir, é um imperativo de Pedro, perseguir a paz. Nos nossos relacionamentos, ações, reações e motivações, persiga a paz. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelas pessoas, a perseguição por meio do Império Romano, e mesmo assim a orientação é: persiga a paz. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí Pedro encerra então no verso de número 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Os olhos do Senhor estão atentos sobre o justo, para atender as suas orações, como o Senhor fez com Davi. Quando esses agem de acordo com a sua vontade, na obediência, com as motivações corretas, Pedro usa o salmo para dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos a nós. Mas ele diz também que o rosto do Senhor está sobre os que praticam mal. No Antigo Testamento, há uma palavra muito importante que, quando ela é compreendida, faz todo sentido palavras como esses aqui. E essa palavra, ela está no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O termo hebraico ali é: não terás outros deuses diante da minha face. E essa expressão, ela permeia todo o Antigo Testamento para dizer o seguinte: a face do Senhor está sobre a humanidade. A face do Senhor está sobre o seu povo, mas a face do Senhor também está sobre todos aqueles que são habitantes da terra. O Senhor tem as suas exigências, os seus mandamentos. E quando esses mandamentos e o estilo de vida que é advindo do Senhor não é cumprido, o que é que acontece? Justiça vinda da parte de Deus para quem não pratica o bem, e sim o mal. Hoje nós podemos praticar o bem. Por que nós não poderíamos ser salvos pela lei de Deus no nosso cumprimento? Porque é impossível alguém cumprir a lei perfeitamente. Mas Cristo cumpriu a lei por nós, e assim então nós hoje obedecemos a lei de Deus, a vontade de Deus, para a glória de Deus, por meio daquilo que Cristo conquistou. Mas aqueles que são ímpios não podem fazer isso. E a face do Senhor, virada diante da humanidade, ela está ali para também castigar aqueles ímpios que praticam os males, que não obedecem à sua lei, que devolvem mal com mal, que não têm amor, que não têm virtudes, que não prosseguem na vida de maneira que agrada ao Senhor. E assim, queridos, nós encerramos dizendo que as nossas motivações diante de Deus, elas devem ser aquelas que já foram conquistadas por nós e em nós. Ações e reações, elas devem advir daquilo que Deus nos deu e que glorifica a Ele. Ao contrário disso, se nós não agimos corretamente, é porque a vida demonstra impiedade. E se na nossa vida nós não temos frutos de arrependimento, frutos em Cristo Jesus, então devemos rever se de fato há conversão no nosso coração. Porque aí, meus irmãos, o texto é claro: a punição do Senhor virá. E assim, queridos, entendam isso. Essa conclusão fala muito ao nosso coração no dia de hoje, porque muitas vezes nós falhamos em exercer essas nossas virtudes em Cristo Jesus. Muitas vezes as nossas ações não são corretas para com o nosso irmão. As nossas reações diante dos males, elas não refletem Cristo Jesus. Mas tenhamos a motivação correta.
Que motivação é essa? O Senhor já conquistou tudo por nós. Busquemos ser obedientes. Mas pastor, eu tenho falhado nessa área. Mas não depende de mim nem de você. É o Senhor que age em nós. Então se você tem falhado, se você é crente, se você ama o Senhor, se você tem frutos de arrependimento, mas tem falhado nisso, busque em Deus. Para que Ele te capacite a cada dia mais. Para que você, não só você, mas eu e todos nós, possamos agir da maneira que refletem, maneiras que refletem as nossas virtudes conquistadas em Cristo Jesus. E é por isso que neste momento nós vamos cantar um cântico que fala justamente sobre isso, sobre sermos um corpo bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor como uma família. E que essa família aprenda a refletir de fato tudo aquilo que é necessário na nossa vida cristã, dentro e fora da igreja. Vamos cantar este canto congregacional? Coloque-se de pé.